Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, creia nesse Deus Todo-Poderoso. Ora, chora, clama e acredita. Deus responde oração. Deus, Ele responde nosso clamor. A palavra diz que os ouvidos dele estão atentos à oração que se faz nesse lugar. Os ouvidos dele estão atentos. Por isso você tem que orar. Orar é uma prática que todo cristão não pode perder. Tem que estar sempre pedindo a Deus. Em Lucas 18, o Senhor nos ensinou o dever de orar sempre, nunca esmorecer, nunca duvidar. Tem que estar sempre buscando a Deus. Olha, deixa de ir na academia. Deixa a bicicleta para lá. Deixa o kimono pegar poeira. Mas não deixa Jesus, não. Deu para entender o que é o recado? Jesus não dá para deixar, não. A casa de Deus não dá para deixar. Deixa as viagens para lá, pede conta do serviço, mas Jesus não. Porque todas estas coisas são boas, mas elas são passageiras. Elas são todas passageiras. Mas para o lugar onde nós vamos, Jesus vai ser toda a diferença. Se formos com Jesus, Ele é a diferença. Se Deus que nos livra formos para um lugar que Jesus não tiver, Ele vai ser a diferença também. Porque depois, irmãos, que partir daqui, aí é eterno. Aí talvez naquele lugar de tormento, alguns vão dizer: meu Deus do céu, eu fiquei tão fissurado no cruzeiro, no atlético, no jogo, na sauna, no pedal, no tatame. Eu fiquei tão fissurado em tanta coisa e esqueci do que é mais importante: Jesus. Diz para o irmão que está do seu lado aí: perca até os dentes da boca, mas Jesus não. Fica banguelo, mas não larga Jesus não. Jesus é inegociável. Você assistiu aquele filme, está na Netflix lá, Paulo, o apóstolo? Quem já assistiu? Deixa o facão cortar a cabeça, né? Deixa o machado do feitor cortar a cabeça. Mas largar Jesus, não. Amém, amigo? Amém ou não amém? Convidar a Elisângela e Denis aqui à frente. Estão ou vão fazer? Fizeram 21 anos de casados. Espera a mulher, Denis, espera aí. 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva esse casal! Fica pra lá, tira a máscara aí que nós vamos orar. Tira a foto sem máscara aqui, ó. Fica mais longe. Estenda as mãos para cá. Senhor, nós queremos abençoar a vida do Denis e da Elisângela, de suas filhas, de sua casa, de sua família. Nós queremos pedir ao Senhor que esteja abençoando o relacionamento conjugal desse homem e dessa mulher, trazendo para eles graça, bênção, abençoando os seus sonhos e projetos. Pai, em o nome de Jesus, dá para esse casal saúde e que eles possam cada dia mais servir ao Senhor e conduzir sua família aos pés do Senhor, em o nome de Jesus, amém. E todo o povo de Deus diga amém. Parabéns, amém. Parabéns, parabéns. Daqui a pouco vem um Denizinho aí, quem sabe, né? Denis anda na vibe, está torcendo, né? Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 4. Quero meditar com você numa palavra de Deus hoje. O pessoal da multimídia também vai estar colocando ali, né? Todos os textos que nós formos lendo. E aí você que tem dificuldade ou que não trouxe a Bíblia,
Mas uma prática bacana é anotar os textos bíblicos. Até falei isso de manhã, você grifar, doutora Manicardi. Doutora é um amor que a gente tem com ela. Então, quem gosta da doutora Manicardi, levanta a mão. Ó, pra você ver, olha aí. O Hamilton levantou as duas. Esses dias ela estava faltando, mandei para ela: ô doutora Manicardi, cadê você, meu bem? Ô pastor, eu fiz a química, fiquei ruim, mas estou bem. A gente sente falta desse povo, né, que a gente ama tanto. Então vamos lá. Você é mãe dessa turma toda aí, a fiarada que você tem. Se for pedir pensão, você está lascada. Deuteronômio capítulo 4, irmãos. Deixe-me explicar para os irmãos aqui. Em Deuteronômio, Moisés está morrendo, está perto da sua morte já. Ele morre no final ali de Deuteronômio. Até o restante de Deuteronômio quem escreve é Josué e tal. E Moisés está dando agora uma palavra para o povo. Se você pegar o título aí na atualizada, está escrito: Moisés exorta o povo à obediência. E aqui Moisés estabelece um padrão, um princípio, uma norma, que é algo muito interessante, algo muito legal. Ele fala assim: olha, agora pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Vocês estão entrando na terra agora, vocês vieram da peregrinação desde a saída do Egito, peregrinaram pelo deserto e estão entrando na Canaã, na terra prometida. Então, agora pois, Israel, ouve os estatutos, ouve os juízos que eu vos ensino, e cumpra esses juízos, cumpra esses estatutos, para que vocês possam viver. Aí vocês vão entrar, vão possuir a terra que o Senhor vosso Deus, o Deus de vossos pais, vos dá. Olha o versículo 2. Aqui é a parte que eu acho interessante, é sobre essa estrutura que eu quero construir o sermão hoje. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Nada vocês vão tirar da palavra, e nada vocês vão acrescentar à palavra. Vocês vão pegar a palavra que eu vou dar para vocês, e vocês vão colocá-la em prática do jeito, no teor que eu entregar. Moisés está entregando para esse povo, Hamilton, um rolo. Não era uma coisa impressa, encadernada, toda tipografada. Era um rolo manuscrito. Era algo escrito à mão. Era algo que poderia, Ian Arami, ser adulterado. Era só colocar ali que está escrito à mão, é só escrever mais um pouquinho embaixo, puxar ali e tal. Aí Moisés, pensando em não estar presente mais, porque ele vai morrer, nós vamos morrer, todos nós morremos um dia, Moisés fala assim para o povo de Israel: nada vocês devem acrescentar à palavra, e nada vocês podem diminuir da palavra. Vocês vão guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Vocês vão pegar o que eu estou entregando para vocês, e vocês vão observar do jeito que está aqui. Vocês não podem retirar, vocês não podem acrescentar nada à palavra. Vocês precisam observar a palavra do jeito que eu estou entregando para vocês. E isso aqui é um princípio que nós, servos de Deus, que cremos nas Escrituras Sagradas, precisamos colocar em prática. Nós não podemos mexer na Bíblia no sentido de tirar coisas da Bíblia. Nós não podemos mexer no sentido da Bíblia, na postura de acrescentar alguma coisa. Me ocorreu aqui à mente um texto onde há um acréscimo na palavra de Deus e que não adiantou nada. Se vocês lembram da Bíblia, quando o Senhor faz Adão lá no jardim do Éden, Deus dá uma ordem para Adão: da árvore do jardim que está no meio, Adão, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente lê a Bíblia, David, a gente não percebe, mas existiam duas árvores no meio do jardim. Existia uma árvore no meio mesmo, chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é uma árvore.
E também existia uma outra árvore, ela era um pouco diferente, ela tinha uma outra pegada, e ela era a árvore da vida. Bom, como a lei de Newton diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, não pode essas duas árvores estar no meio. Então, se uma está no meio, Michael, a outra tem que estar do lado, não pode estar as duas no meio. Então Deus falou para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Aí Eva nem existia ainda. Depois Adão está sozinho e Deus diz: não é bom que ele fique só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Fez um sono pesado cair sobre ele, tirou de uma costela, e dessa costela fez uma mulher. Ele a trouxe, colocou diante dele para ver como chamava, e ele chamou ela de varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí tempos depois, não se fala quanto, mas tempos depois, vem o diabo, presta atenção, Satanás, o anjo caído, querubim da guarda ungido, que se rebela, ele possui a serpente. Presta atenção que não é a serpente, é um espírito que está nela, é Satanás o próprio que está nela. Aí a serpente, possuída por Satanás, vem até Eva. Presta atenção que ele não vai até Adão. Quem ouviu a voz foi Adão, não foi Eva. Entendeu, Rick? Quem ouviu foi Adão. Ele vai até Eva. Se Eva sabia de alguma coisa, foi porque posteriormente Adão explicou, ou tentou falar, ou falou do jeito que o homem fala, pelas metades, e Eva pegou esse trem meio trocado. Aí Satanás, possuído da serpente, ou possuído na serpente, chega até Eva e fala: é assim que Deus diz? Não é para comer de nenhuma árvore. Aí Eva vai, ó o acréscimo, Eva vai e fala: não, de todas as árvores do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis e nem nela tocareis, para que não morrais. Aí a serpente fala: não, isso é certo que não vai morrer, porque Deus sabe que no dia que você comer da árvore, Ele está falando da árvore da vida, porque a árvore está no meio aqui. Aí, só que ele arruma uma bagunça na cabeça dela, igual eu estou arrumando na sua agora, e ele leva ela a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas qual é o acréscimo que tem na Bíblia aí? Quando Deus fala para Adão, Deus fala: não é para comer. Podia tocar, cheirar, subir em cima do pé, podia jogar pedra nele, arrancar os frutos, jogar no chão, só não podia o quê? Comer. Mas quando Eva vai falar, ela fala que não pode comer e nem... ela acrescentou. E eu te pergunto, adiantou acrescentar? Não adiantou, porque na hora ela fala de uma árvore, come da outra, toca, pega, olha, viu que não engordava e comeu. Então nós percebemos o quê? Que não adianta ficar acrescentando. Eva acrescenta: olha, não pode comer e nem tocar, porque se tocar nessa árvore, ela tem um leite que mata. Acrescentou. Sabe qual é o problema nosso? É isso que Moisés está querendo evitar. Mexe na palavra, acrescenta, tira. Por isso que nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é pura, ela é suficiente. Os mandamentos são preciosos e são caríssimos e são suficientes. Vem comigo agora em Mateus capítulo 5, versículo 17. Olha o que o Senhor Jesus fala em Mateus 5, 17. Ele diz assim, Mateus 5, 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que o menor, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo aqui: você não pode pensar que eu vim cumprir, que eu vim tirar, revogar, tirar fora a lei ou os profetas.
Você não pode pensar assim, que já acabou tudo. Tem gente que fala assim, não, isso aí já se cumpriu. Se cumpriu aonde? Como? Isso é palavra de Deus, é atemporal. Enquanto tiver vida nesse planeta, é isso aqui que vai analisar, julgar, ser o guia de regra para nós. E aí o Senhor fala, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não, eu vim cumprir. Ele diz, porque em verdade vos digo, até que o céu passe, até que a terra passe, até que tudo se passe, presta atenção, nenhum tio, nenhum iota, nada vai passar da lei, da palavra, vai ficar tudo para se cumprir, nada vai passar, jamais passará, passarão os céus e passarão a terra, mas a palavra não vai passar. Certa feita, um camarada com princípios cristãos cismou lá nas análises, vendo as minhocas, vendo umas lagartixas, vendo umas lesmas ficando diferente, perdendo casulo, outras ganhando casulo. Ele falou, gente, e esse negócio que a gente está evoluindo? E nós que estamos numa evolução? E quando ele foi pegar o ser humano, ele percebeu que os simions são os mais parecidos com os humanos em todo o reino animal. Então ele chegou à conclusão que na verdade nós somos a evolução de uma espécie de primatas. Nós somos uma evolução dos macacos. E a Bíblia continua dizendo assim, não, nós não, nós é da terra. E esse homem escreveu compêndios, fez seminários, ensinou pessoas, escreveu livros, discípulos foram formados, filosofias foram estabelecidas, congressos foram feitos, ele morreu, discípulos ficaram, anos se passaram, a faculdade adotou que o homem foi feito do macaco, e o homem veio do macaco, e o homem era um macaco, e o homem caiu o rabo, e o homem ficou bacana, cresceu mais um dedo, caiu o pelo, e o homem é do macaco. E a Bíblia durante todo esse tempo continua dizendo, não, o homem é feito do pó da terra. Até que chegou um momento que toda essa teoria de Darwin caiu por terra. E a Bíblia continua dizendo, o homem foi feito do pó da terra. Não vai passar nada. Quando você pega um corpo humano, eu não sei falar de cabeça, todos os componentes que tem na terra, no solo, tem no corpo humano, fósforo, níquel, zinco, tudo quanto é porqueira que tem na terra, tem na gente. Para você ter noção de uma coisa, a nossa vida só consegue ser vivida porque a gente faz o quê? Come tudo que sai da onde? Mandioca é feito de quê? Terra. Batata é feito de quê? Terra. Arroz é feito de quê? De terra. Isso tudo vem da onde? Da terra. Você joga semente onde? Na terra. Não tem como a gente viver sem terra, porque do pó tu viestes, e o pó você vai tornar. Quando um corpo humano morre, 92 elementos que possuem no corpo humano estão onde? Na terra. Não está no vento, não está na terra, e está no nosso corpo. 92 elementos. E é interessante que a gente tem que estar fazendo exame de tempo em tempo para ver se isso está aumentando ou diminuindo, porque isso tem que estar em equilíbrio em nós. Quer ver? Quem aqui dá choque de vez em quando? Na porta do carro. Aí se você for no médico, o que o médico fala com você, Cristiano? Você tem que fazer o quê? Tirar o sapato de borracha e pisar onde? Na terra, para descarregar. Por que você está dando choque? Porque você está carregado demais. Você não está pisando na terra. Ó, para você ver, você tem que estar em contato com a terra. Porque é importante você estar pisando nela descalço, para aquilo ir saindo do seu corpo, essa energia, sei lá como é que chama. Como é que chama, Hugo, essa energia? Estática. Essa energia estática sair do seu corpo, pisar na terra. A Bíblia diz isso. Tentam mudar isso, e a Bíblia continua dizendo, não, o homem é feito do pó. Por isso que Jesus diz, vai passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Por isso que eu não posso mexer nesse negócio, tem que ser do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui eu tenho que pegar, ensinar. Vem comigo aí, Apocalipse 22. Apocalipse 22. Olha para você ver o que diz Apocalipse 22. João
é o último dos apóstolos. João já está bem velho, todos os seus irmãos, né, os seus apóstolos, colegas morreram, inclusive Paulo já foi decapitado, lá no filme você vai ver, e João foi preso, foi mandado para a ilha de Patmos. Eles tentam matar João num caldeirão de óleo fervendo, mas não funciona, porque o cara, não sei, Deus era mais demais com ele, não morreu não. Aí João começa a ter umas visões, e ele começa a escrever umas cartas, e ele, para não esquecer a revelação, ele vai repetindo aquilo. Os soldados têm João como louco, esse cara é louco, larga esse velho perturbado para lá. E João então começa a escrever, e ele escreve o que nós chamamos de Apocalipse. Em inglês seria revelação, lá no livro da revelação. E quando ele fecha o livro, vai ver aí que está na conclusão do livro. Se você abriu no 22:18, em cima, na atualizada, está escrito a conclusão do livro. É o fechamento do livro. João fala assim: eu quem? João, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico, 2 pontos, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da ciência, da cidade, a árvore da vida, da cidade e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Então nós estamos vendo o apóstolo João fechando o seu livro e de certa forma fechando todos os livros da Bíblia. Ele está dizendo: se alguém ousar, tiver a ousadia de tirar alguma coisa, fica sabendo que o seu nome vai ser tirado da salvação. E se alguém tiver a ousadia de acrescentar alguma coisa, fica sabendo que junto com isso vem também todas as pragas descritas nesse livro. E vou te contar uma coisa, viu? No Apocalipse tem praga, mas tem praga que o Covid é menino perto delas. Aqui tem trem aqui que é coisa de assustar a gente. Mas o que eu tenho que entender? Eu não posso tirar, eu não posso mexer, eu não posso acrescentar. Por isso, quando você vai falar a palavra de Deus, você precisa tomar muito cuidado para você não ficar misturando Bíblia com prática de crença, com filosofia, com cultura popular. A gente costuma ficar acrescentando coisa na Bíblia. O povo falava assim, até 1999, dia 31 de dezembro, dava certo esse versículo que eles criaram. Moço, é igual está escrito lá na Bíblia: aos 1000 e tantos passarás, os 2000 não chegarás. E o povo, Adriana, falava que isso era Bíblia. Não, você nunca leu, não está lá na Bíblia. 1000 e tantos passarás, mas aos 2000 não chegarás. Tem 20 anos que os 2000 chegou. E dia 31 de dezembro de 1999 teve gente que surtou. Falou: agora sim, agora o cometa Halley. Lembra do cometa Halley? Tem muitos anos que ele não passa na Terra, né? Acho que é de 80 e 80. Agora o cometa bate na Terra. Não posso tirar nada não, só tem que ficar do jeitinho que está aqui, ó. As escrituras. Eu preciso pegar uma frase que a gente batista sempre usa nas escolas bíblicas: um texto é pretexto para fazer heresia. Toda pessoa que quer fazer uma heresia, ele tira o texto da onde? Do contexto. Então o texto precisa ser devolvido ao contexto, o contexto devolvido ao livro, o livro devolvido à sua ordem de classificação literária. Porque toda a Bíblia, ela é dividida em classificações literárias. Seus livros estão aglutinados em classificações. Não sei se você sabia disso. Você pega, por exemplo, a Bíblia Sagrada, toda ela, a nossa Bíblia tem 66 livros. Quantos livros? Ela tem 2 grandes divisões, são as maiores divisões da Bíblia: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27 livros. Olha que coisa linda. Aí o Antigo Testamento, que são os 39 livros, estão subdivididos em 5 grupos. Cada grupo composto por uma quantidade exata de livros.
O primeiro grupo de livros é chamado de Pentateuco. Pentateuco também é chamado de Torá pelos judeus. Nós chamamos Pentateuco, os judeus chamam de Torá. O que é o Pentateuco? Penta, 5, teucos escritos, 5 escritos de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, 5. Depois desses 5 você vai ter 12 livros, que são chamados livros históricos. Esses livros históricos vão contar a história da formação do povo de Israel, das lutas, das guerras, dos problemas, das dificuldades. Está ali, 12 livros. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. 12, fechou. Depois você vai ter os livros poéticos, bem no meio, livros poéticos. Os livros poéticos são o quê? São livros escritos em prosa e verso. É por isso que eu tenho que tomar cuidado quando eu vou firmar uma doutrina, uma crença em cima de livros poéticos, porque livros poéticos estão contando uma poesia, cântico. Existe ali um eufemismo, existe uma linguagem própria de conexão, existe uma linguagem própria de rima. Eu tenho que tomar cuidado, porque o salmista diz: quebra os dentes dos meus inimigos e despedaça os meus adversários. Imagine eu orando isso aqui na igreja, num dia de jogo de Cruzeiro e Atlético. Deus não vai ouvir essa oração, porque é uma oração escrita num livro poético. Eu preciso ter o cuidado na hora de eu fazer a interpretação desse texto, porque é um texto poético. Aí você vai ter Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois você vai ter 5 livros, na verdade 4 profetas, mas são 5 livros dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, 2 livros da mesma pessoa. Depois você vai ter Ezequiel e Daniel. Depois você vai ter os 12 profetas menores. Profetas menores, na verdade, não é porque eles são insignificantes, é porque o teor dos seus livros é pequeno. 3 capítulos, 5 capítulos, 8 capítulos, entendeu? E aí você vai ter Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você fechou todo o Antigo Testamento. Então quando você vai ler um texto desse, um livro, um versículo, dentro de um texto desse, você precisa lembrar em que lugar que ele está. Bom, eu estou lendo esse versículo aqui, mas ele está no Salmo. Bom, Salmo é poético, então eu preciso tomar um cuidado para eu interpretar isso aqui. Eu estou lendo isso aqui, mas isso aqui está escrevendo a história de Israel. Então eu estou percebendo, não é como fazer, mas é como foi feito. E a crítica ou elogio por aquilo que foi feito, porque é história, está narrando uma história. Eu preciso ter essas análises para eu poder fazer uma hermenêutica, uma interpretação do texto, e eu poder falar para as pessoas. Aí você vai ter o Novo Testamento, os 27 livros também são divididos em 5 grupos. Olha como é que a Bíblia é linda, tudo dividido em 5, para ficar fácil da gente lembrar. Aí você vai ter o que? Os evangelhos. Os evangelhos podem ser chamados também de biográficos, ou biografia, ou a biografia de Jesus. Você vai ter 4. Tem 2 divisões dentro desses 4. Primeiro são chamados dos sinótipos. Os sinótipos são Mateus, Marcos e Lucas, mas deveria ser chamado Marcos, Mateus e Lucas, porque Marcos foi escrito primeiro. Mateus e Lucas são chamados de proto-Marcos, porque pegam o esboço de Marcos e aí escrevem de acordo com a sua percepção. E depois você tem um evangelho chamado de evangelho ímpar, que é o evangelho de João. O evangelho de João é espetacular, porque enquanto Mateus está preocupado com o rei, com o sacerdote, com o profeta, João está preocupado com como é que Jesus tratava a prostituta. João é menino, mais novo, é mais moço, tem uma experiência, tem uma percepção, tem uma visão totalmente diferente. E João está olhando os menos favorecidos. A percepção de João é olhar os menos importantes. Tanto que as histórias de João é prostituta, mulher que tem 4 maridos, é gente cego, é um homem que era cego mas era medroso. Esses trem assim, fácil, trem que ninguém quer, tanto que ele é diferente. Qualquer pessoa que converte e quer começar a ler a Bíblia, ele deve começar pelo Evangelho de João, porque ali você vai ter um vislumbre de como Jesus trata aqueles que todo mundo acha que são insignificantes, mas que para Jesus tem um valor tremendo. Aí depois você vai ter a história. Enquanto no Antigo Testamento tem 12 livros que contam a história, no Novo Testamento tem um livro só que conta a história da igreja, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é dividido em 2 períodos. Primeiro é Pedro, segundo é Paulo.
Os dois homens desse livro é Pedro e Paulo. Começa com Pedro, e Pedro vai tomando domínio até ali o capítulo 11 e 12. Dali para frente Paulo converte no 9, dali para frente é Paulo. A Bíblia vai trabalhar Atos dos Apóstolos, contando a história desses dois apóstolos. Haja também um detalhe interessante, que Paulo é o último dos apóstolos. Então hoje, qualquer pessoa que se intitula apóstolo, ou não tomou remédio de cabeça, ou está usurpando uma posição que não lhe pertence, porque não temos apóstolos hoje. Oh, que pena. E profeta, muito menos profeta, porque antes do apóstolo acabar, já tinha acabado os profetas, porque o último profeta acaba com quem? João Batista. O máximo que nós temos hoje é os dons de 1 Coríntios capítulo 12, onde lá nos dons tem o dom de profecia, mas o dom de profecia não tem nada a ver com o ofício de profeta. Aí você vai ter a história, vai contar a história, primeiro de Pedro, depois de Paulo. Aí agora você entra nas cartas paulinas. Elas são em número de 13, divididas também em dois grupos. O primeiro grupo são cartas a igrejas, a locais, com nomes de cidades. Você vai ter Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Agora você vai ter 4 cartas escritas a 3 homens: 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. São epístolas chamadas de pessoais. Todas elas são paulinas. Paulo que escreveu. Então quando você lê uma carta, por exemplo, Filipenses, você tem que lembrar que ela é de Paulo, e que ela está na classificação literária de epístolas paulinas. Aí você começa a ter um vislumbre sobre o que aquele cara o que aquele texto está querendo dizer, porque ela não é carta profética, ela é carta doutrinária. Se por um lado eu tenho uma dificuldade de fazer uma doutrina a partir de Atos, porque Atos não está fazendo doutrina, Atos está contando uma história, e quando você conta uma história, você não está falando que está certo ou está errado, você está só contando a história. Por isso você vai ter em Atos os camaradas que pegaram e foram expulsar um demônio e disseram: em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós te conjuramos. E o demônio falou assim: Paulo, eu conheço Jesus, estou correndo dele, mas e você quem é? E juntaram esses 7 filhos do sacerdote Cefas e deram uma surra. Mas o texto não está preocupado, bizu, em dizer que isso está certo ou que está errado, está contando para você o que aconteceu. Agora quando você lê, por exemplo, Gálatas, aí você já tem uma carta doutrinária. Aí já é para fazer doutrina, porque está escrito numa carta que teve uma ideia. A ideia da carta de Gálatas é combater o judaísmo na igreja. É porque os homens da igreja estavam circuncidando, usando kippá e tocando chofar dentro da igreja do Novo Testamento. Aí Paulo escreve e fala: não é certo fazer isso não. Nós não somos uma comunidade judaica, nós somos uma comunidade cristã. Aí você faz doutrina, porque aí agora é carta doutrinária. Aí depois você vai ter as epístolas universais, em número de 8. Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João e Judas. Esse Judas, se você não sabe, é irmão de Tiago, e ambos são irmãos de Jesus. Porque Maria não teve só Jesus, Maria teve ainda no mínimo 6 filhos. Ela teve no mínimo 2 filhas, porque fala lá suas irmãs, então o mínimo de plural, 2. Então no mínimo ela teve 2 filhas, e teve 4 filhos com nome escrito na Bíblia. José deve ser o mais novo, Simão, que não é Pedro, e depois ela tem também um outro chamado Judas, e tem um outro chamado Tiago. Tiago e Judas escreveram cartas. Inclusive Tiago, quando Jesus morre, se torna o pastor da igreja de Jerusalém. Olha para você ver, ele não era apóstolo, e os 12 apóstolos bateram continência para ele. Quem tem problema com o filho do pastor ser um pastor auxiliar, deveria ter problema com Tiago, que era irmão de Jesus, assumindo a igreja de Jerusalém. Ele assumiu a igreja, e Pedro e a galera toda fazia o que para Tiago? Batia a continência. E aí por último você vai ter Apocalipse, que é chamado de revelação. É o nosso livro profético do Novo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento você tem 17 livros proféticos, no Novo Testamento você tem 1. Enquanto no Antigo Testamento você tem 12 livros históricos, no Novo Testamento você só tem 1. Aí quando eu leio um texto dentro do contexto, aí eu entendo o que eu estou falando. Porque o texto não está solto.
Ele está preso dentro de um conjunto de regras de livros. E para cada um desses livros, Yanami, eu tenho que ter uma hermenêutica para interpretar. Eu não posso interpretar um livro profético como Apocalipse, escatológico, como eu interpreto Salmos. Não tem como eu interpretar, apesar de que em Salmos tem textos apocalípticos, em Salmos tem textos escatológicos, mas não é um texto de escatologia. Quando você lê Apocalipse, está lá escrito que tem um ser, e ele tem asas, e ele tem olhos pelo corpo todo, e ele anda, e os olhos, e tem bola, e não sei o que, e gira, roda, você não vai interpretar isso desse jeito. E aí tem um ser com 4 rostos, um rosto é de águia, outro rosto é de homem. Você não vai interpretar desse jeito, você não vai achar que chegar no céu vai ter um bicho com um olho para tudo que não tem canto, porque se der problema de vista, que óculos esquisito que seria. Você tem que ter uma interpretação. Isso aí está falando da onisciência. Isso aí está falando que não há nada escondido. É isso que está querendo dizer aí. E Jesus vem montado em um cavalo branco. Na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vou fazer uma tatuagem, porque Jesus tem uma tatuagem na perna. Aí a pegada dos caras veacos, né? Não. E aí Jesus, ó, para você ver, e da sua boca saiu uma espada aguda e afiada. Parece aqueles caras do circo que engole espada. Não, isso aí quer dizer que a palavra dele, quando fala que está saindo uma espada afiada, está falando da palavra. Porque você vai pegar Paulo, que diz em Efésios que é a espada do Espírito, que é a palavra. Olha como é que interpreta a Bíblia. Aí quando fala que está saindo uma espada aguda e afiada da boca de Jesus, é que está saindo da boca dele a palavra. Aí eu preciso levar isso a sério. Eu não posso ficar acrescentando e nem tirando. Eu não posso interpretar o texto fora do contexto dele. Sabe um texto que eu acho muito interessante, mas que muita gente faz hipocrisia com ele? Texto de convite de casamento. Qual o texto dos convites de casamento que quase todo mundo usa? E onde fores tu, irei eu. E onde estiveres também eu estarei. Teu Deus será o meu Deus. Eu dormirei onde você dormir também. E a gente fica feliz, escreve isso nos convites. Mas você sabe o original desse texto? Quem disse isso? Para quem que a pessoa disse isso? Vocês não têm coragem de dizer isso. Quem disse isso foi quem? Ruth. Dizendo para quem, Tiago? Para a sogra. Esse texto é uma nora dizendo para uma sogra, doutora Araceli: minha sogra... Quem vai falar isso? Minha sogra. E detalhe, o marido já tinha morrido, 2 mulheres. E a mulher, a sogra falou: minhas filhas, siga suas vidas, que você está nova, ainda dá para vocês casar. Aí a órfã falou: mas tá doido, minha sogra, estou lá em casa. Mas a Ruth falou: minha sogra, onde tu fores, irei eu. Onde tu repousares, repousarei eu. E que Deus me tire a vida, se outra coisa não ser a morte me separar da senhora. E aí as mulheres pegam esse texto e falam assim: marido, onde tu for... Não é não, é a sogra. Tomara que essa sogra nunca te deixe. Você vem colocando esses textos aí sem poder honrar. Então aí tá vendo? Eu preciso saber o que está dizendo, por que está dizendo. Quem está entendendo? Se eu não souber isso, eu faço essas coisas. Por isso que eu não posso tirar, não posso acrescentar, mas eu posso entender. Eu posso tentar compreender o que está escrito. Vem comigo em João 5,39. Põe lá para mim, deixa eu deixar vocês pondo ali que fica mais fácil. Multimídia, João 5,39, para mim ganhar tempo aqui. O que Jesus disse sobre as escrituras sagradas, Rick? Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim, que testificam de mim. Eu preciso, irmãos, examinar as escrituras. Quero fazer um desafio para você a partir de hoje. Deixa uma caneta, deixa um papel, olha lá, eu estou vendo na mão da Angélica ali, deixa um marcador. A irmã Luzia, que a igreja começou debaixo da casa dela, lá na rua Sergipe, irmã Luzia, aqui da igreja, ela tem uma Bíblia velha dela, não tem mais o que ler na Bíblia não,
tudo está marcado. Ela deixava um lápis verde, ela acabava com os lápis. Toda vez, Magela abriu aqui um texto para pregar, ela ia lá e... Aí daqui a pouco o irmão Lucas vai ler um versículo aqui, ela ia lá abrir e riscava. Faz isso, senhor. Traz um negócio, põe na Bíblia para você ir riscando os textos bíblicos, para você falar, e coloca lá, ó, pastor pregou sobre isso, pastor Vinícius, 22/2, não sei o que. Daqui a um tempo você tem uma Bíblia toda marcada. Aí é um texto que te chama atenção, corre lá e faz uma conexão com o outro, escreve alguma coisa, converteu fulano nesse dia. É isso. Tem uma história que diz assim: uma Bíblia conservada e bem guardada pertence a um crente relaxado, e uma Bíblia caindo aos pedaços, toda riscada, faltando comida, já carcomida, pertence a um crente firme na fé. Para que você quer Bíblia arrumadinha? Aí a minha Bíblia, as folhas estão coladas ainda na outra, porque não abre a Bíblia. Sabe a pessoa que perdeu? A irmã costurava, e a irmã estava contando um testemunho na igreja: irmãos, eu trabalho costurando, fazendo tapete para viver, e Satanás, irmãos, aleluia, sumiu com minha tesoura. E eu estou com a Bíblia aqui, a Bíblia de Zip, eu estou com minha Bíblia aqui, que eu tenho, já uns 6 meses que minha tesoura sumiu, e eu não consigo comprar uma tesoura daquela, porque aquilo foi herança da minha avó, e não faz tesoura mais igual antigamente, e de fato não faz mesmo não, né? Mas eu vou ler um versículo da palavra de Deus, para destruir o inimigo. E quando ela abriu o zip, que ela foi abrir, a tesoura, tof, no chão. Tinha 6 meses que a irmã não pegava na Bíblia em casa, a irmã da igreja, dando lição de moral nos outros, e a tesoura escondida dentro da Bíblia. A palavra de Deus, examinais as Escrituras. Tira um tempo para você examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Abre sua Bíblia aí comigo agora, ou coloca lá Deuteronômio 6, de 1-9. Por que eu tenho que examinar as Escrituras? Por causa disso aí. Tudo que esse povo, olha que orientação bacana que tem ali. Deixe-me ler para você, Deuteronômio 6, de 1-9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que cumprisses na terra que passas a possuir. Continua. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e os mandamentos que te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Diz amém. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires para que bem te suceda, e muito se multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Até o 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras, presta atenção agora, estas palavras que hoje te ordeno, estarão onde? No teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu quero que vocês, Israel, peguem essa palavra que eu estou dando para vocês, e escreva, e ande pelo caminho, e fale para os seus filhos, e conte histórias bíblicas para eles. E quando você deitar, fala desse texto, e quando você levantar, fala desse texto. Seu filho é pequeno, conta para ele as proezas que Deus fez com Israel, tirando do Egito. Fala das pragas para eles, como o faraó, endurecido o coração, experimentou na maior catástrofe de todo o Egito. Conta que depois que o Senhor destruiu o Egito, é fato histórico, nunca mais o Egito foi o mesmo. Nunca mais. Quem já foi em Israel sabe. Você olha Egito, porque tem um voo que vai pelo Egito, é nítido quando você sai do Egito e entra em Israel. Em Israel tudo limpo, Egito é um lixão, tudo mal acabado, esgoto a céu aberto.
Israel não é limpo. Vê lá os mísseis sendo jogados pelo Hamas e os mísseis antimíssel de Israel caçando os mísseis no ar, seguindo o rastro de calor e destruindo no ar, antes de tocar em qualquer coisa. Os mísseis de Israel rodando o território para não deixar um míssil. Cara, é uma tecnologia, não é de ponta não, é da ponta da ponta. A ponta nem existiu, já tem a tecnologia. Fala dessa palavra, assentada, andando, fala para o seu filho, ensina seu filho. Você conhece a história bíblica? Se o camarada chegar assim de repente e falar, conta a história bíblica. Simba tinha Mufanza. Aí eu, essa história foi linda. Que Jesus é o leão. Aí tinha um sumo sacerdote, por causa do Darwin, que era um macaco. E ele levantou assim, aquele Jesus assim, ó. O cara não sabe nada, conhece nada, está na igreja 200 anos, não conhece nada. Está igual aquele irmão que ia para o culto, não levava Bíblia, não cantava no louvor, ficava lá fora bebendo café, conversando, azarando as meninas da igreja. E as meninas da igreja gostam de ser azaradas, tem hora. Que ela vai pegar logo os que matam culto. Esses são piores, não vira nada não. Aí, um dia ele está indo embora, os bandidos, assalto, vagabundo, perdeu. Moço, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não faz isso comigo não. Aí um dos caras, dos bandidos, era desviado, filho de crente, devia chamar Isaías, Elias, sei lá. Você é crente mesmo? Cara, pelo amor de Deus, eu sou crente, não faz isso comigo não. Cadê a sua Bíblia? Eu uso o celular. Aí eu, mas moço, mas mexer com crente, isso dá um azar terrível. Pergunta ele se ele é crente, para ele cantar uma música para nós. Ah, você é crente? Sou. Então canta uma música da igreja. Se você não cantar uma música da igreja, nós vamos te matar. Aí ele falou, meu pai do céu, eu conheço o hino do Corinthians, do Atlético, do Cruzeiro, mas hino da igreja, toda hora, eu nunca lembro um hino. Aí ele lembrou que os meninos, quando iam para a escola bíblica dominical, cantavam a música antes de subir. Sou uma florzinha de Jesus, Aí ele começou a cantar. Sou uma florzinha de Jesus, abra a boquinha para adorar, levanta as mãozinhas para exaltar. Porque ele não sabia nada. Tem gente que está na igreja e não sabe nada. Ele sabe a cor da cueca do Maradona quando fez aquele negócio da mão santa, mas ele não sabe nada de Bíblia. O texto está falando, conta para os seus filhos. Senta, Mike, conta para os seus filhos contar você a história de Gideão. Eu vou contar para vocês aqui a história de José no Egito. E você tem que contar na hora que deita, na hora que levanta, atar por fronteira entre seus olhos. Não posso, irmãos, essa é a palavra. 1 Coríntios 10, por que eu tenho que ter esse negócio com a palavra, com as histórias bíblicas? Por quê? 1 Coríntios 10, vamos lá, coloca do versículo 1 para mim. 1 Coríntios 10, olha o que diz lá em 1 Coríntios 10, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo, deixa eu ver aqui até qual que nós vamos ler, até o versículo 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nunca foi Pedro, é Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram o que, irmãos? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, o que, irmãos? Idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos o que, irmãos? Imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil de praga, de doença.
até o versículo de número 13, vamos lá. Não ponhais o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. É por isso que tem essas histórias. É para servir de quê, igreja? De exemplo. Eu não posso omitir a história da Bíblia para ninguém, eu tenho que contar. Abraão mentiu, eu vou tirar isso, porque Abraão é um homem tão bom, eu não vou falar que Abraão mentiu. Não, eu tenho que falar que Abraão mentiu, e é bom eu saber que Abraão mentiu, porque aí eu largo Abraão e me apaixono por Jesus, porque Jesus não mente. É bom eu saber que Miriam foi racista, e ficou falando mal contra a Cuxita, e Deus botou lepra nela por causa de racismo. É bom eu saber que Deus pune coisas assim. É bom eu saber que eu não posso me dobrar diante de uma imagem de escultura, porque Deus pune quem faz isso. Está na história da Bíblia. É por isso que temos livros históricos que estão contando as histórias, e essas coisas vos servirão de quê? De exemplo, para que vocês aprendam que não pode fazer. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Pode deixar o 13. Então o que eu estou querendo mostrar para você? Por que essas coisas, por que eu não posso mexer? Porque tem as histórias certas. Toda vez que você vai repreender alguém, você vai falar: você lembra da história de fulano? Você lembra de Acã? Acã cobiçou umas capas, umas cunhas babilônicas. Deus havia proibido deles pegarem aquilo, e Acã pegou aquilo e trouxe para dentro da casa. E por causa da atitude de Acã, Israel perdeu para Ai, aquela primeira batalha depois de Jericó. Ele ganha de Jericó e perde para Ai. Por que eles perdem para Ai? Porque eles quebraram a ordem do Senhor. Eu não posso murmurar, porque se eu murmurar, o derramador de sangue sai da sua tenda, sai do seu lugar escondido e vem me perseguir. É por isso que eu não devo sonegar, roubar o meu compromisso com Deus, porque existe. Eu posso ficar escandalizado com a igreja A, com a igreja B, porque o pastor fez, mas está na Bíblia que eu tenho que ser dizimista e ofertante, porque senão não repreende o devorador. É bíblico. Eu só preciso escolher onde eu vou devolver isso, mas que eu tenho que devolver, eu não tenho para onde eu correr, não. A palavra de Deus diz que você tem que pagar tributo, tem ou não tem? Mas a palavra também diz que você tem que dar o do Senhor, que é do Senhor. É o que está lá. Dai ao quê? A César o que é de César, e o quê? A Deus o que é de Deus. Eu estou cheio de dúvida. Entra para a diretoria, participa da diretoria, participa. Mas que não tem como você fugir disso, não tem não. Não, é porque lá ele fala, o que ele fala mais aqui? Não o quê? Não, deixa eu ver mais aqui. Não vos façais idólatra, não pratiquemos imoralidade. Por que eu não devo ir para o carnaval? Porque eles fizeram um carnaval lá, e eles morreram de praga. Irmãos, pode falar, pode reclamar, até mete o pau nos pastores que às vezes sem sabedoria fala. Mas quando você liga a televisão e vê blasfêmia, você vê Deus punindo blasfêmia até hoje. Você vê. Eles fizeram no carnaval do ano retrasado que eles nunca fizeram em carnaval nenhum. Enquanto eles estão lá só cruzando, praticando seus atos imorais, estava, entre aspas, tudo bem. Pode fumar suas maconhas, matar, roubar, não tem problema. Mas o dia que eles pegaram e colocaram um personagem simbolizando Jesus, e colocaram outro personagem simbolizando Satanás, arrastando Jesus derrotado pelas ruas, quando eles pregaram Jesus todo transfigurado numa cruz, quando eles fizeram isso aí, irmãos, foi em fevereiro. Em março veio um troço chamado Covid-19, e nós já estamos em 2001, e o pau ainda está quebrando. E tem gente falando blasfêmia e morrendo com muito dinheiro,
Porque a Bíblia também diz, de Deus, pode meter o pau no... que esse pastor retrógrado, beleza, você está querendo fechar os olhos para não ver o que de fato você está vendo. Que Deus pune, irmão, Deus pune, e tem punido. Você está vendo, faz graça com o Senhor. Aí lá, uma coisa é eu não querer ser crente, não quero ser crente não gosto de crente, não gosto de católico, não gosto de nada. Eu gosto de quê? Beber pinga, comer torresmo e putear. Beleza, a vida é de quem? Sua. Mas outra coisa é você ir lá e tocar no santo. Presta atenção. Mas isso não tem as histórias. Tem uma história escrita onde? Qual livro? Quem lembra? Profeta maior. É o último profeta maior. Quem lembra? O último profeta maior é qual? Isaías, Daniel. Como é que chamava o homem? Beltesazar. Nabucodonosor é o rei poderoso caldeu. Nabucodonosor morre, Napopolassar deveria reinar no lugar. Como Napopolassar era meio riponga, não quis reinar. Então o filho dele, Beltesazar, assumiu o trono. O pai negou, o neto subiu para o trono. O neto era novo, viril, cheio de coisa. Deus não tem problema com os seus problemas. Você quer ser viril, pode fazer o que você quiser, isso é problema seu. Depois, lá no juízo final, vai prestar conta. Mas nesse período aí você está livre, não tem problema. O cara está lá tomando cachaça e bebendo e a putaiada. Lê o texto de Daniel que você vai ver se eu estou mentindo. Quem já leu esse texto e lembra que eu estou falando é verdade. E está lá, e pai, dança, e os povos bêbados, e os ministros, e todo mundo, e os outros reis de outra nação. Aí deve ter passado algum empregado judeu. Ele lembrou, meu pai é meu avô, né? Meu pai Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Deus não puniu Nabucodonosor, porque Nabucodonosor só foi lá e fez o que Deus mandou. Ele pegou os canecos de Deus, as coisas do sacerdote de ouro, e guardou num quarto. Olha para você ver, Deus não teve problema com Nabucodonosor. Inclusive Deus usou Nabucodonosor para punir Israel. Mas Deus arrebentou com Beltesazar. Por quê? Porque ele passou do limite. Escuta, vai lá, tem uns canecas aí, está guardado ali debaixo do porão ali, que é do povo de Israel, do Deus de Israel. E nós servimos quem? Nós servimos Marduk, porque o Deus babilônico é Marduk. Marduk é mais poderoso do que Jeová. Yahvé é mais poderoso. Vai lá e pega tudo, pega as bandeiras de ceia, pega tudo de Israel e traz aqui, e bota nessa mesa aqui, e traz bebida, e põe bebida consagrada nesses copos que era de Deus, que hoje nós vamos beber agora é para humilhar essa cambada que não vale nada, é para beber nos canecos de Deus, e botar bebida no caneco de Deus. E Deus nessa hora deve ter levantado já do trono, falou, então vamos lá. Tá tudo bom. O Deus estava ignorando, cara. Você quer viver sua vida em pecado? Deixa Deus fora, que Deus te ignora. Aí lá no juízo final você presta conta, mas dá para viver tranquilo. Irmãos, quando ele pegou o cálice sagrado, que era para o sacerdote beber na cerimônia, e fez graça com aquilo, irmãos, presta atenção no pavor. Na hora apareceu um toco de mão, pelo amor de Deus. Gente, você está aqui tomando uma cachaça, de repente você olha, tem uma mão grandona, só o toco da mão, e o dedão fala assim, presta atenção, porque você acha que o dedão fez igual o pincel. Eu não entendo que fez igual o pincel. Ele não escreveu uma tinta na parede, não, foi passando assim, e pedaço de brita foi caindo no chão. Na minha cabeça, isso deve ter sido uma coisa... Não, isso deve ter sido não, Ian. Isso foi, porque o relato é que os joelhos do monarca batiam um no outro, e as colunas dele, quer dizer, os seus nódulos de coluna, começaram a afrouxar. Ele se mijou todo. E o toco de mão, um toco de mão escrevia na parede assim, Mene, Tekel e Parsim. E o toco de mão falou, deve ter feito assim agora.
Dorme com esse barulho. Rapaz, eu vou dizer pra você, tava tudo de boa, cara. Tava curtindo sua raparigaiada aí, seu carnaval de boa. O que você tinha que mexer nas coisas do Senhor? Pra que você tinha que blasfemar com Deus? Deus não estava mexendo com você, senhor. Deus estava lá rejeitando o que você está fazendo, mas Deus não tinha entrado em nada. Deus não entra nesse trem não, senhor. Fica de boa aí, senhor, no seu canto aí, senhor. Fica aí na sua. Mas não, tem que ir lá buscar os cálices sagrados do Senhor. Tem que fazer uma graça com o nome de Jesus. Tem que ir lá, está ganhando dinheiro, mas tem que fazer uma graça com Jesus. Tem que fazer um negócio envolvendo Jesus. Aí esse homem ficou louco, irmãos. Porque ninguém sabia traduzir o que significava mene, mene, tekel e parsim. E vai daqui, vai dali, busca mag. Moça, essa semana deve ter sido uma loucura, cara. E busca daqui, busca dali, esse homem desinteria, diarreia, tudo que você pensar. Porque eu, quando fico nervoso, meu intestino logo apresenta, está nervoso. Até que descobrem Daniel. E Daniel fala, eu sei ler esse porqueiro aí. Então, lê para nós. Quando Daniel bateu os olhos na escritura, deve ter antes de interpretar, olhou para ele e falou assim, deu ruim. O que você fez? O que você fez? Porque deu ruim para você. Pelo amor de Deus, irmão, o que está escrito ali? O que você fez antes de eu falar? Que não vai dar tempo nem de você contar depois que eu interpretar, não vai dar tempo de você falar. Eu queria saber, porque eu nunca vi Deus falar isso aí. O que você fez? Eu empolguei aí. Eu vou te explicar o que está escrito ali, ó. Mene, mene, tekel e parsim. Pesado fostes, e a balança acusou que você está em falta. Hoje você morre. Diz a história, não está na Bíblia, mas está na história, que naquele dia, Dario I, o Medo-Persa, já estava invadindo o reino, e naquele dia, Dario, o Medo-Persa, matou Beltesazar. Tanto que você vai ver que logo depois do Império Babilônico, aparece o Império Medo-Persa. Depois Dario, depois vem Xerxes, depois vem Assuero. Para que essas coisas foram escritas? Para que eu aprenda. Serve de exemplo para mim. Não vou brincar com as coisas de Deus, não. Esses dias para trás, não sei se procede, se não procede, eu vi uma mulher fazendo uma graça. Tem um vídeo, a mulher fazendo uma graça com a Bíblia, rasgando. Vocês viram isso? Quem viu isso? Viu, Gnaldo? Rasgando. Você viu? Rasgando. Ravando mostrou, depois você põe no grupo da igreja para o pessoal ver. Rasgando, fazendo graça. Um vídeo, pondo fogo na Bíblia. O livro de salva, o seu Deus aí. Aí depois volta, câncer na cabeça. Não é brincadeira não, irmãos. Deixa eu te falar com vocês uma coisa. Faz o que morreu a tia, morreu. Sabe o que você tem que fazer? Diante de Deus? É o Senhor? Opa! Ó, deixa eu te contar uma coisa. Até Satanás diante de Deus vai fazer o quê? Opa! Dê uma salva de palmas àquele que vive o reino. Eu vou fechar com João 20, 30 e 31. Último, para a gente acabar, meu tempo já acabou. Por que eu não posso acrescentar e não posso tirar? Porque João 20, 30 e 31 está mostrando para nós que tudo está na medida. Está na medida. Sabe quem trabalha com tornearia mecânica, torneiro mecânico? Um torneiro mecânico, ele mexe com milímetros. Não pode passar da medida, porque se passar da medida o parafuso não serve, o pino não encaixa. Tem que ser na medida. É coisa assim de milímetros. Olha o que a Bíblia diz. Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes porém foram registrados para quê, irmãos? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O que está na Bíblia é suficiente. E o que eu tenho que fazer com isso aqui? Crer, ler, estudar, obedecer. Se eu tiver que errar, vou errar, mas não vou tocar nisso aqui. Isso aqui não. Isso aqui não.
Isso aqui é palavra de Deus, eu me dobro, eu baixo minha cabeça, nunca que eu vou pegar as coisas sagradas. Pega aquele microfone lá que nós vamos fazer um show na praça com aquele microfone da igreja. Eu estou fora. Você está ficando doido? Isso é trem de Jesus? Trem comprado com dízimo? Você está doido, moço? O Senhor manda o vingador do sangue vir atrás de mim, me rebenta todo, está ficando doido? Curus, credo, ué. Não, eu prefiro mexer com a polícia. É menos cruel, pelo menos vai matar só minha carne. Deus, se mexer com um delegado, com Deus, para onde que eu vou correr de Deus, gente? Pelo menos eu chamo um advogado, mas e Deus? Vou chamar quem? Me ajuda aqui, Deus está contra mim. Como? Fica de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Louvado seja nosso Deus. Ame sua Bíblia. Se dobre mesmo. Ah, mas você acredita em Deus? Cara, eu acredito, bicho. Eu acredito, eu tenho medo, eu tenho pavor, eu tenho pânico, eu tenho tudo. De Deus é só baixar a cabecinha e falar: Senhor, estou aqui, teu servo. Você é bobo, moço. Eu quero fazer um convite nessa noite. Alguém que ouviu essa palavra e entendeu essa palavra, que ainda não fez um compromisso com esse Deus que eu acabei de falar dele aqui essa noite, e quer entregar sua vida nas mãos de Jesus, confessando-o como seu único Senhor e o seu suficiente Salvador. Se existe alguém nessa noite que quer fazer sua entrega de vida para Jesus, levante sua mão, que nós vamos orar por você nessa noite. Aleluia, tem 3, oh glória, a colheita está linda, louvado seja nosso Senhor. Eu queria pedir, um homem acompanha, Hamilton, acompanha esse homem por favor, 2 irmãs, acompanha essas 2 moças aí por favor, venham até aqui à frente, tem que vir na frente, vem aí, acompanha, alguém acompanha essa aí por favor, cadê gente, não tem uma irmã? Acompanhe aí, Elisângela, venha. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Glória a Deus. Fica aqui assim. Isso, fica do lado aí. Chega aqui, fica aqui. Ó, meu colega de faculdade. Estudamos junto, né? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante sua mão e nós vamos orar por você. Deixa eu te contar uma coisa. Que não te contaram. Jesus é a melhor escolha da vida. Servir a Jesus. Pessoas nos decepcionam, mas Jesus nunca decepciona a gente. Nunca. Por isso que é importante a gente servir a Jesus. Talvez alguém pergunte: mas eu preciso fazer isso? Se não precisasse, eu não estaria inventando essa moda aqui. Precisa. Assim, quando você vai namorar com alguém, você tem que chegar e tem que calçar a cara, ir lá e falar, né, Bizu, quando você foi namorar com a Cleide? Se bem que a Cleide olhou, já apaixonou, acabou, né? Não foi? Ele está dizendo que sim. Mentira. Diz ela que não. Com Jesus é a mesma coisa. Eu preciso dizer isso publicamente. Ah, mas eu morro de vergonha. Pois a Bíblia tem um texto para isso. A Bíblia diz que se nós nos envergonharmos do Senhor aqui, Ele também se envergonhará de nós naquele dia. Então a gente não pode ter vergonha de servir a Jesus. A gente tem que confessar. Você foi para a igreja, virou crente? Cara, estou caminhando com Jesus. Está sendo uma experiência muito boa para a minha vida. Talvez você não precise, mas eu preciso. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Vem aqui à frente, alguém vai te acompanhar. Não vai acontecer nada demais aqui. Não vai fazer espetáculo. Você só vai receber uma oração. E isso vai ficar registrado no mundo espiritual. Existe mais alguém que quer entregar sua vida para Cristo? Vamos então orar por esse. Queria que vocês fizessem uma oração comigo. Chega um pouquinho para cá, moça. Faça essa oração comigo assim, olha, vocês 3. Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confesso que Jesus Cristo
é o Senhor da minha vida. A partir de agora, eu acredito na salvação conquistada por Jesus na cruz, e eu tomo posse dessa nova vida que eu passo a experimentar. Diga comigo: Espírito Santo, me ajuda nessa caminhada. Abre minha mente, abre meu entendimento, para que eu compreenda a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Aleluia. A igreja pode estender as mãos para cá. Senhor, nós oramos por essa moça, por esses dois homens que fizeram uma decisão pelo Senhor. Que o Senhor complete a obra que começou na vida deles hoje. Que o Senhor os fortaleça, os ajude na caminhada. Blinda os ouvidos deles para críticas, para palavras. A experiência de servir a Jesus, ela é pessoal, intransferível. Nós não queremos ter a experiência do outro, nós queremos ter a nossa experiência. Então eu peço ao Senhor pela vida desses amigos, dessa menina, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aqui na frente ainda, só vira para lá, todos vocês. Cadê a alegria dos irmãos estar recebendo essas pessoas? Aleluia! Fala para eles assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus. 1, 2, 3. Nós não vamos pedir para abraçar por causa da pandemia, mas sejam bem-vindos à família, sejam bem-vindos à família em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Rei. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus queridos, erga suas mãos aos céus. Senhor, nós queremos te adorar nessa noite, te bendizer o nome, pela palavra, pelo louvor, pelo culto e acima de tudo, por essas 3 almas que se entregaram a Jesus nessa noite. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ajude na caminhada para a glória do nome do Senhor. Que essa semana seja uma semana de bênção, que seja uma semana onde o teu povo receba força do Senhor para cumprir os compromissos e desafios que se espera. Meu Deus, guarda o teu povo de toda contaminação, guarda o teu povo de todo acidente, guarda o teu povo, Pai, é o que te pedimos em o nome de Jesus. A tua palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que essa semana seja abençoada, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Deus abençoe sua vida, boa noite, beijo no coração.